Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar sobre o livro que eu adorei ler nesse mês de janeiro, que é o Como Eu Era Antes de Você. Gente, que livro fofo. Bom, esse livro aqui vai contar a história da Louisa Clark, que chamam de Lou no livro. Ela é uma menina de 26 anos que não tem muitas pretensões na vida, ela não tem nenhuma ambição, então assim, ela vai vivendo, né? Ela tem um namorado há 7 anos, o Patrick, e ela trabalha num café há 6 anos. E assim, ela nunca estudou, ela nunca buscou ter uma profissão, ela simplesmente foi deixando a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, né? E aí o que acontece, né? Num belo dia, que não é tão belo assim, o café fecha e aí ela fica sem emprego. E aí ela vai então a um centro de trabalho, né? De centro do trabalhador, e lá ela vai procurar um emprego e ela acaba encontrando um emprego para cuidar de um tetraplégico. No começo ela fica um pouco assim, porque ela não tem experiência, né? Ela tem a experiência em casa, mas ela não com tetraplégico. Tem um avô dela que sofreu um derrame e ele requer alguns cuidados, mas quem cuida mesmo dele é a mãe dela, não é ela. Ela apenas convive ali com aquele avô. E aí ela vai então para casa do Will, que é o tetraplégico de 35 anos, né? No prólogo do livro conta um pouco sobre o Will. Então ele era uma pessoa que adorava esporte de aventura, adorava viver, é uma pessoa super alegre, um empresário de muito sucesso. E ele é atropelado um dia na rua e aí acaba ficando nessa condição. Bom, durante o livro, né, ela tem um contrato de 6 meses. No começo ela não sabe por quê, mas depois ela descobre que é porque o Will quer ir para uma clínica na Suíça. Eles moram na Inglaterra. Ele quer ir para uma clínica na Suíça para se suicidar. Não é ele que vai se matar, enfim, né? Eles aplicam uma injeção e aí ele morre, né? É um lugar onde você pode cometer suicídio. Ele não se contenta em viver essa vida que ele vem levando, né? Ele era uma pessoa muito ativa, muito agitada, muito... Ele amava a vida que ele tinha e de repente ele fica preso numa cadeira de rodas, onde ele tem movimento de alguns dedos só, do braço, um pouco do braço, eu acho. E é uma condição difícil, né? Para uma pessoa que que amava viver, que amava se movimentar, praticar esportes radicais, de repente se vê preso numa cadeira. Então ele é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa ranzinza, né? E a Lou, ela vai tentar, durante o livro, fazer algumas atividades com ele para que ele se sinta bem, não queira ir até essa clínica, né? Então ela leva ele numa corrida no jockey, ela leva ele para vários passeios, enfim, alguns dão errado, são engraçados, né? Você se diverte bastante com a leitura, quando ela tá tentando animar ele. E esse livro é aquele livro que você, depois que acaba, você fica com saudade do personagem, sabe? Dá aquela sensação assim de, ai, por quê? Por que acabou o livro, né? O livro podia ser muito maior. E então ela vai tentando animar ele, deixar ele bem disposto, mostrar pra ele que ele pode sim ter outras oportunidades de se divertir, mesmo sendo um tetraplégico. Bom, outro ponto que eu achei muito importante nesse livro e muito interessante é que a autora fala das dificuldades, né? Então, assim, o primeiro passeio que eles fazem, eles vão para um jockey assistir uma corrida. Então, ele não pode passar pelas catracas com a cadeira de rodas, então ele tem que dar uma mega volta, a cadeira de rodas atola na grama. Enfim, tem N situações que você começa a perceber que, assim, a sociedade, ela não está preparada para o cadeirante, né? Você vê nas ruas as calçadas com muito buraco, com degraus, e não tem aquela rampinha para sair da calçada, às vezes está danificada, enfim. Tem muitas coisas que você observa que, assim, a sociedade não está para o cadeirante, né? Para quem tem mobilidade, quem pode andar, né, com as próprias pernas, assim, consegue dar um pulinho e sair daquela poça de água gigante. Mas aqui próximo da minha casa, inclusive, tem uma situação que eles fizeram uma reforma agora na avenida, e naquela
na parte que é rebaixada pro cadeirante passar com a cadeira de rodas, fica sempre uma poça d'água, né? E eles já vieram tentar arrumar, colocaram um pouco mais de asfalto, mas mesmo assim a água fica empoçada ali. Então assim, o cadeirante acaba tendo que passar ali por aquela água. Eu quando vou passar eu desvio, eu pulo, enfim. Mas e o cadeirante, que tem que passar pela rampinha, não tem a opção de subir na guia por outro lugar, né? Então você começa a prestar mais atenção nas coisas que estão à sua volta. E aí eu comecei a pensar na escola que eu trabalho, dos lugares que as pessoas, se eu tivesse um cadeirante lá e eu tivesse que utilizar a quadra do fundo da escola, eu teria problemas para poder descer com a cadeira de rodas, porque é um lugar alto, é um degrau bem alto, acho que deve dar uns 40 centímetros, então eu teria que pegar a ajuda de vários alunos ali para poder descer a cadeira de rodas, enfim. Né, eu comecei a perceber que a acessibilidade não está para o cadeirante. E isso é uma coisa que assim, o Will fica constrangido em alguns momentos quando eles saem, porque as pessoas olham, né, para o cadeirante, né, e olham para ele como tetraplégico e ficam pensando só em, nossa, coitado, nossa, ficam com pena, com dó dele, né, e não é o que ele gostaria que acontecesse. Bom, se eu contar um pouco mais, eu vou acabar contando o que acontece no final. Mas assim, é um livro que você se emociona muito. Várias partes eu fiquei assim, com o olho lacrimejando, sabe? Assim, com o olho cheio de lágrimas, assim. Porque é um livro que você se emociona muito, né? Em perceber a situação do próprio Will, assim, com ele mesmo, né? Várias partes, assim, ele reclama que as pessoas querem decidir as coisas por ele. Então, assim, querem tentar animar ele para sair de casa e levam ele a passeios que ele não gostaria de ir, restaurantes que ele não gostaria de frequentar, e não param para perguntar assim, o que ele gostaria de estar fazendo naquele momento. Então é um outro ponto para se refletir, né? Então assim, quando eu tenho uma pessoa nessa situação, eu preciso realmente ficar o tempo inteiro tentando tirar ela de casa de qualquer maneira e levando ela para lugares que ela nem gostaria de estar, né? Então é de se pensar ali, né? Você fica reflexiva até sobre suas atitudes. Eu não tenho nenhuma experiência com cadeirante, mas fiquei pensando a respeito, assim, até em outras situações, né? Às vezes você quer animar um amigo e quer levar ele para lugares que ele realmente não gostaria de ir, assim. Então, se ao invés de ajudar, acaba atrapalhando mais do que ajuda, né? Então, assim, esse livro traz um olhar, assim, pro nosso, né, pro cadeirante, para essa condição, né, que ele tá, o Will, que ele tá tetraplégico, ele sofreu uma lesão, acho que na vértebra C4 e C5, se eu não me engano, né, e aí vem falar das dificuldades. Eu achei bem interessante, ela deve ter feito uma boa pesquisa para poder escrever o livro, e te deixa reflexivo realmente a respeito de quanto a sociedade está preparada para poder, a sua cidade, né, e aeroportos, e táxi, ônibus, enfim, quanto eles estão preparados para poder fazer com que o cadeirante se sinta normal, porque ele é normal, né, a única condição é que ele está sentado numa cadeira, mas que ele se sinta à vontade, que ele não precise ficar precisando das outras pessoas o tempo todo para poder fazer as coisas por ele, que ele quer fazer as coisas por si só. E durante as pesquisas da Lu para poder levar o Will nos lugares, ela conversa com um cadeirante tetraplégico também, que adora viver, que adora curtir, e ele fala de lugares, situações e de coisas que ele vai vivendo que ajudam ela a decidir também sobre os passeios que eles vão fazer. É um livro muito legal. Quando eu comecei a ler o epílogo, aí que brotou a lágrima realmente no olho e escorreu, mas é um livro muito tocante. Eu fiquei com muita saudade. Depois que acabou, eu parei um pouquinho, fiquei um dia sem ler nada para dar aquela digerida na história. Mas é um livro muito interessante, muito legal. Eu vou comprar, eu baixei aqui no Kindle, né? Até levei na viagem que eu fiz agora em janeiro pra praia. E opa, saiu aqui. A viagem que eu fiz agora pra praia, aí não dava pra ficar recarregando o livro. Eu falei, bom, eu vou baixar no Kindle e vou levar, porque eu não levo tanto peso, né? Aqui eu tenho 500 livros aqui dentro.
E aí se eu achar que tá chato, eu paro a leitura. Mas, nossa, eu fiquei tão envolvida que eu fui lendo. Teve um dia que eu fiquei até 4 da manhã lendo o livro, assim. Poderia ter lido até mais rápido, mas como eu tava numa viagem, eu queria aproveitar também a praia, o lugar, né? Mas foi um livro muito legal, muito tocante, muito marcante na minha vida. Eu gostei muito, vou comprar o livro físico para ter aqui em casa, que é um livro que vale muito a pena. Eu tô até interessada agora em ler os outros 2 livros que tem da autora, né? Tem um outro que agora eu não me lembro o nome, e tem aqui até um na capa, aqui, A Última Carta de Amor. Acho que o outro livro é como A Menina que Você Deixou, A Mulher que Você Deixou, enfim. Depois eu dou uma olhada, vou procurar também para comprar e ler. Gostei bastante. Então, é isso, gente. Vale muito a pena, super indico. Como Eu Era Antes de Você, é um livro lindo. Acho que um monte de gente já falou isso na internet. Eu cansei já de ver resenha, mas acho que vale sempre a pena indicar. Leiam, porque é muito bonito. É aquele livro que você se identifica com o personagem. Eu até me identifiquei com a Lu, porque... Sabe aquele momento da vida que você tá meio perdido, você não sabe pra onde você vai, o que você vai fazer? Né? Você tá meio sem perspectiva, que é o que ela tava vivendo, né? E é uma coisa que eu até esqueci de falar. O Will, ele acaba trazendo isso pra ela, né? Pra vida dela, né? Uma vontade de querer mudar e de querer viver. Ele mostra pra ela que precisa ter esse lado também, que ela não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem e a Deus dará, né? Então é um livro que, além de ter a parte sobre os tetraplégicos e sobre motivação e tudo mais, ele fala também sobre você parar para pensar nos seus objetivos de vida e como você está conduzindo a sua vida. Gente, é muito fofo, é muito legal, vale muito a pena, viu? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um joinha, ajuda a divulgar. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.